idade. Mas como já fomos jovens, eu vou falar também sobre texto da Bíblia de pessoas mais jovens. Nós vamos ler inicialmente no livro do evangelista Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 20 até o 23, que diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que meus 2 filhos, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete. Concedê-lo é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Podeis assentar. Amigos e irmãos, hoje um culto para a terceira idade, ou que a terceira idade está apresentando. Podemos, às vezes, imaginar o que um idoso ou uma idosa pode fazer muito na igreja. Podemos sim, porque é o ministério que foi nos dado quando éramos criança, adolescentes, e pusemos em prática na nossa juventude. Esse Deus nunca vai tirar de nós. Mas o nosso ministério geralmente começa quando ainda somos jovens senhoras, jovens senhores. E aqui está o pedido de uma mãe ousada, ousada na presença de Deus. Ela não teve nenhum acanhamento em chegar diante do Senhor, depois de adorá-lo com seus filhos e pedir um lugar especial ao lado dele no céu. Então, como não competia ao Senhor Jesus, que estava presente ali junto com ele e os apóstolos, então ele disse que era uma competência do Pai, que o Pai podia dar aquele lugar para qualquer um de nós. Qualquer pessoa que fosse membro do corpo de Jesus Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Mas toda mãe é capaz de fazer algo especial por um filho. Não importa a circunstância, ela vai em busca do melhor para o seu filho. De igual modo o pai também. Mas a Bíblia preferiu aqui dizer que foi a mãe dos discípulos que fez o pedido. Então, o que nos resta? Vamos ficar em casa porque estamos na terceira idade? Temos o círculo de oração para vir para a igreja, é um ministério que Deus nos dá. Temos jejuns, temos orações, temos que orar uns pelos outros. E este trabalho cabe mais aos idosos, especialmente às mulheres, porque geralmente tem mais tempo. E vamos fazer com amor. Nossa idade não impede. O idoso é uma bênção do Senhor. Nós vemos no templo Simeão. O anjo do Senhor falou com ele que ele não haveria de morrer antes que visse a salvação, antes que visse o Senhor Jesus. E ele acreditou na revelação que o Espírito Santo trouxe para ele.
Ele era um idoso também que ficava no templo orando. Hoje chamamos os templos de igreja, não importa, mas era lugar de oração. E a Bíblia diz que no dia que os pais de Jesus foram levar o menino no templo para cumprir a lei da apresentação, quem pegou o menino para apresentar foi o senhor idoso do templo, Simeão. Ele apresentou o nosso Salvador. E ainda disse, depois que ele foi revelado, revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, o que Zacarias disse para o Senhor? Naquele momento, ele disse para Deus: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Meus amados, se lermos a palavra de Deus com atenção, nós vamos descobrir a missão de muita gente que já passou de 70 anos, de 80, porque o Senhor quer a nossa participação na sua obra, enquanto estivermos podendo falar, respirar, orar, e Ele nos dá ousadia para isto. Quando lemos a palavra de Deus e não entendemos, não vamos deixar para lá. Vamos ler a segunda vez. Se ainda não conseguimos analisar, vamos ler a terceira vez, porque o Espírito Santo que habita em nós, que veio fazer morada em nós, além de cuidar de nós, Ele nos revela a palavra do Senhor. Então, vamos deixar, eu não dou conta de ir longe, vamos pertinho. Vamos ajudar alguém que está doente. Se não podemos ir lá trabalhar para aquela pessoa que está doente, dar até um banho, nós podemos conversar, podemos orar. Eu fiquei doente pouco tempo, 3 meses seguidos. O dia que a irmã Mônica foi na minha casa com a família, eu havia pisado num gato, o gato arranhou a minha perna, a pastora me socorreu, e porque sangrava muito. E a partir dali, eu não sei o que Deus quis de mim. Eu só sei que do Novo Testamento está faltando eu ler o Apocalipse. Lia, relia, até entender. Li um livro maravilhoso, O Poder da Mulher que Ora. Este livro me ensinou a pedir perdão por coisinhas mínimas que já havia acontecido na minha vida. Quando eu era jovem, eu pedia perdão para Deus. Nem sei se as pessoas ficaram sabendo que eu fiz algo ou falei algo que ou entristecesse o Espírito Santo ou que ofendesse a pessoa. Então eu pude pedir perdão para todas as coisas que eu achava que não era certo para uma pessoa fazer. Isso é coisinha toda, deixa para lá. Deus quer que a gente conserta com Ele todos os dias. Pedir perdão, porque nós precisamos amar uns aos outros. E sem o espírito de perdão não existe amor. Nós temos que perdoar. Se alguém nos ofendeu, nós temos que dizer: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Um dia ela falou algo que eu não gostei, mas eu perdoo aquela pessoa X, e orar. A pior coisa é você orar pelo seu inimigo, que declara que é seu inimigo. Mas a palavra de Deus manda orar. Como que eu vou orar? Eu queria pegar aquela pessoa e jogar na parede. Eu não quero orar. Mas se você não orar, o seu problema não vai ser resolvido. Aquela pessoa está jogando contra você. Aquela pessoa está até te difamando.
mas você tem que orar por ela. Um dia eu dei conselho para uma pessoa. Não consigo, eu não quero nem ver. Falei, enquanto você não orar, você não vai ficar liberta das orações que a pessoa está indo buscar lá no terreiro de macumba. Aí ela conseguiu orar. Eu consegui orar. Eu perdoei aquela pessoa. E no dia seguinte, o meu filho, que não falava comigo há 1 ano, ligou para mim e pediu um encontro. Falei, essa aí é a nora que Deus te deu. Passaram 1 ano sem falar com o filho, nem no celular, e pedindo a Deus, fazendo campanha de oração. Mas no dia que perdoou e orou para Deus abençoar, tirar o espírito de ignorância, foi abençoada. Amados, eu já estou com os meus 74 anos. A minha pastora tem 62, mas eu devo obediência a ela, devo meu respeito a ela, devo respeito e obediência ao meu pastor, porque eu sou idosa. Às vezes eu tenho mais tempo de crente do que eles. Eu fiquei crente com 18 anos, então tem bastante tempo por aí. Mas eu tenho que obedecê-los. O Senhor me levou para a igreja deles no momento que eu mais precisava de apoio. E eles me deram apoio. Visitei várias igrejas em Hidrolândia. Essa eu não quero. Aquela outra também não. No dia que eu fui na igreja deles, eu pensei, antes do culto, eu vou ficar nessa igreja. E foi tudo de bom. Nós, por sermos idosas, nós não somos absolutos. Eu vou ler a palavra de Deus, fecho a hora que eu quero, não vou obedecer pastor, não vou atender o chamado deles. Eu vou o dia que eu quiser na igreja. Não, nós temos que fazer como as ovelhas. Obedece o pastor delas lá no pasto. É hora de beber água, todas vão beber água. É hora de passar para um pasto melhor, onde tem alimento, leva, elas vão. Então assim é nós. Mas eu também vi na palavra de Deus, no mesmo livro de Lucas aqui, que tinha o cântico de Zacarias, uma senhora bem idosa, por nome de Ana. Não era mãe de Samuel, era a profetisa Ana, 10 anos mais do que eu. Quer dizer que daqui 10 anos eu poderei estar jejuando e orando também. Então, a Bíblia diz aqui no mesmo capítulo 2 de Lucas, verso 36, que a profetisa Ana, de terceira idade, ela ia para o templo com 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejum e em oração. Então, o que temos que fazer? Adorar o Senhor. Se não pudermos falar algumas palavras quando ficarmos de 94, será? Talvez. Mas nós podemos pensar em Deus. Deus não vai tirar de nós o poder do pensamento. E o Senhor nos atende no silêncio. O Senhor responde os nossos pedidos enquanto estamos fazendo silenciosamente. Irmãos, ontem o pastor leu na igreja sobre a unidade de fé, a comunhão dos cristãos, dos primeiros cristãos da igreja. O que tem para os primeiros cristãos da igreja? União, oração, partilha do pão, amor, compreensão. Então, é tudo que nós precisamos, não somente os idosos, mas os jovens, os adolescentes, os jovens adultos, que quer ter a salvação do Senhor. Porque em Provérbio, capítulo 1 de Provérbio, verso 7, que é o livro da sabedoria, diz:
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É o que eu disse, pastor pede, vem para a igreja, vamos. Vamos para a igreja, ouvir uma palavra, aprender. Cada vez que a gente ouve a palavra e aceita, o nosso coração aquece. Lembra de Jesus no caminho de Emaús? Os discípulos falaram bem que quando ele falava conosco, o nosso coração aquecia. Então a palavra entra no nosso coração e nós vamos aprender. Porque o nosso temor a Deus vem com o saber, com o princípio da sabedoria. E não conseguimos sabedoria em outro livro além da palavra de Deus. E Deus pôs na igreja pastores, pastoras, para nos ensinar. Não adianta cantarmos hinos o dia inteiro sem sentir que o Espírito Santo está movendo o nosso ser. Que a plenitude de Deus está enchendo todo o nosso ser. Sabemos que o Espírito Santo mora em nós, mas temos que dar liberdade. Também, nós temos que seguir em santificação. Não temos tanta vaidade. Eu não tenho vaidade. Por que santificar? Precisamos de santificar no pensamento, em palavras, em obediência. Em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós já temos o nosso passaporte para ir para o céu. Mas vamos ficar longe desse caminho, querendo desviar para ali ou para cá? Não podemos, porque o Senhor traçou para nós uma meta para seguir. Aceitamos o sacrifício da cruz. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mas nós temos que seguir a santificação. Porque é através da santificação é que vamos chegar até onde está Deus. Mais outro versículo da Bíblia. Salmo 91, 2. Geralmente as pessoas cantam o Salmo 91, fala de cor o Salmo 91, mas no verso 2 diz: que direi do Senhor? Ele é meu eterno Deus, meu refúgio e fortaleza. E mais, e nele eu confiarei. Então, se nós estamos doentes, vamos orar, mas temos que confiar. Se os irmãos da igreja ou os pastores oram por nós, nós temos que confiar na oração deles. Porque não estão falando para o ar simplesmente. Eles estão falando porque o Espírito Santo está movendo os seus corações. Está pondo palavras em suas bocas para falar na hora da oração por nós. Então vamos confiar que o Senhor vai nos curar de qualquer enfermidade, vai nos tirar de qualquer problema, vai resolver o problema familiar, vai pôr amor no nosso coração uns pelos outros, para nós acharmos que aquela irmã, aquele irmão é igual o meu irmão que nasceu da minha mãe. Porque nós estamos vivendo em comum uns com os outros na unidade de fé. E é aqui que nós encontramos tudo que nós precisamos. Isso não vai dizer que nós podemos visitar um amigo que não seja da igreja. Eu tenho muitos amigos em Hidrolândia que não é da igreja. Quando eu falo, vamos lá na igreja? Vamos, vai todo mundo comigo. Vamos em outro lugar? Vão também. Então, é aquele grupo de amigo que segue aquela amizade da terceira idade. Vamos fazer um lanche ali? Vem reunir todo mundo. Reúne na minha casa. Então, este grupo de amigos, lá da prefeitura, do grupo do CCI, idosos da prefeitura, eu estou levando aos poucos para a igreja. O pastor, mas a pastora vai na minha casa fazer uma oração, eu chamo eles para ir também.
Então, assim, a gente forma uma parceria entre o pessoal que não frequenta a igreja, ou que diz apenas que é católico, mas gosta dos forrós da prefeitura, gosta dos clubes, mas nós temos que também fazer a nossa parte. Lembra aqui da profetisa da terceira idade de 84 anos? Diz aqui no verso 38, que ela, olha... E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, com certeza ela estava no templo na hora da apresentação de Jesus, que Simeão, o idoso, apresentou. E ela, além de estar ocupada na oração e no jejum, ela também tinha a obrigação de contar para as pessoas que estavam chegando no templo que ela também havia visto o Salvador de Israel. E a graça estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, não vamos perder tempo. Eu agradeço a irmã Mônica, que me fez o convite para vir aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu quero fazer uma oração. Grande e soberano Senhor, nas tuas mãos eu entrego todas as pessoas que estão aqui neste templo. Que a tua graça se estenda sobre toda a sua geração. Os filhos, os netos e os bisnetos. Que possamos estar aqui agora e amanhã e depois, a hora que formos convocados pelo Espírito Santo. E que sejamos obedientes aos nossos pastores. E que o Espírito Santo tenha poder sobre nós. E que o Senhor nos dá mais prazer na tua palavra para santificar e ter temor diante de ti. Pai, eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém? Duvido se você conhece a Bíblia